Olá, pessoal. Muito boa noite a todas e todos. Eu me chamo Rosana Klippel, sou museóloga aqui no Museu Antropológico da Universidade Federal de Goiás. Aqueles que já nos acompanham há algum tempo já conhecem o projeto Cinema no Museu Sessão de Filme com Debate. Para quem não conhece, é um projeto que já existe dentro da coordenação de intercâmbio cultural do Museu Antropológico, iniciado pela então coordenadora Elza, passou pela coordenação do meu colega Adelino de Carvalho, e agora sigo nessa coordenação do projeto, que é um projeto que integra, então, o cinema e a educação a partir de sessões de debate no Museu Antropológico, no mini auditório do Museu Antropológico. Durante esse período de distanciamento social, que tem sido um desafio manter as atividades, então, ativas, né, continuando, um dos nossos principais parceiros tem sido o Cineclube Imigração. Então, essa atividade, o Diálogo Cineclubista Goiás, que inicia agora, mais uma atividade de abril, a gente vai ter pelo menos todos os meses. É uma iniciativa em parceria, então agradeço imensamente do Museu Antropológico a parceria tão boa do Cineclube Imigração, na presença do Francisco Lilo, que vai ser o nosso mediador da noite. Agradeço também, já aproveito o momento para agradecer a presença dos nossos convidados, o Alex Fedox, o Diogo Gomes, o Luiz Eduardo da Rosa e o Eduardo Paes. Lembrando que a gente vai emitir certificado de participação para o nosso público. Eu vou continuar com vocês interagindo aqui pelo chat, passando algumas perguntas para os nossos convidados, sanando algumas questões, algumas dúvidas. Então é isso, muito obrigada a todos e todas. Essa semana a gente teve uma semana intensa de atividades aqui no Projeto Cinema no Museu, a semana que vem também será assim. Então lembro que fiquem ligados nas redes sociais, tanto dos cineclubes que serão divulgados aqui no decorrer da nossa transmissão, mas também nas redes do Museu Antropológico da Universidade Federal de Goiás, assim como lembrar que é muito importante que se inscrevam também aqui no canal do Museu Antropológico para continuar participando das nossas atividades. Agora eu vou chamar para compartilhar a tela e explicar um pouco mais da dinâmica da noite, da nossa proposta, o Francisco Lilo, do Cineclube Imigração. Boa noite, Rosana. Boa noite a todos. O Cineclube Imigração é um cineclube que trata de trazer a dinâmica e o debate sobre cineclubismo, cinema, educação, na pauta do dia. Uma das atividades que nós estamos realizando é esse diálogo cineclubista, porque achamos que é muito importante que exista um diálogo constante dos cineclubistas goianos e dos cineclubistas brasileiros, assim como nós sempre convidamos algum cineclubista de fora do Brasil. Tivemos a presença do Álvaro na primeira sessão diálogo, que ele é do Equador, e estamos em conversas com cineclubistas do Chile e do México, para nos acompanhar nesse diálogo. A ideia de hoje, como Rosana explicava, falava, mencionava, nós convidamos o Alex Fedox, que ele é do Ceará, militante cineclubista há algum tempo, o Luiz Eduardo, que é da cidade de Anápolis, aqui em Goiás, o Eduardo Paes, que já foi presidente do Conselho Nacional de Cineclubes, e o Diogo Gomes, que ele faz parte hoje, tanto o Eduardo, que o pessoal chama de carioca, mas ele vive em São Paulo, né? E o Diogo, eles vivem e atuam em São Paulo. Os dois fazem parte do movimento cineclubista há muitos anos, são histórias vivas, sem querer ofender, né? Histórias vivas do cinema e do cineclubismo nacional, que guardam e sempre nos trazem muitas lembranças, memórias do que foi e do que é, e do que pode ser o cineclubismo brasileiro.
A nossa temática hoje vai ser a história, né, do cineclubismo. Eu peço para que cada um dos cineclubistas que se apresente, conte um pouco a história do seu cineclube. Vamos falar sobre sustentabilidade e, por último, falar sobre como eles veem o cineclubismo depois essa pandemia. Eu vou começar. O Cineclube Imigração é um cineclube que nasceu em 2014, minto, 2015, né? Ele nasce em 2015, ele é decorrente do Cineclube do Sindicato dos Professores. Por isso que a vertente da educação é muito forte no Cineclube Imigração, né? O Cineclube Imigração nasce para falar sobre cinema latino-americano e também engajamento político, não partidário, mas político. E quando falamos de político, tratamos de envolver a maior quantidade possível de temáticas diversas sobre o que é a política, né? Geralmente voltada para o cinema latino-americano, e também para o tema da imigração, por causa do nome. O Cineclube Imigração, ele trabalha muito com a comunidade chilena da região. Hoje, em Goiás, há uma influência bastante grande da comunidade chilena, somos 5, 6 chilenos que participam do movimento cineclubista. O presidente da União de Cineclubes de Goiás é um chileno, o Rafael Sepúlveda. Tem o Nicolás Pianov, que é diretor da União de Cineclubes de Goiás, diretor de exteriorização, né, e capacitação. Não, desculpa, internacionalização. É diretor de internacionalização e profissionalização. Eu faço parte do Conselho Fiscal da União, sou coordenador da União de Cineclubes de Goiás e vice-presidente do Conselho Nacional de Cineclubes. O Cineclube Imigração organiza o Encontro de Cinema Educação, que está na oitava edição, que é um espaço onde nós conversamos, dialogamos sobre cinema e educação, como esses projetos se encontram e dialogam. Esse ano, por causa da pandemia, e o ano passado também, o ano passado nós fizemos com parceria com o Chile, com a cidade de Arica, do Chile. Esse ano nós estamos fazendo ele mensalmente. O Encontro de Cinema e Educação está sendo programado uma vez por mês. Semana que vem nós vamos ter, na quinta-feira, dia 6, nós vamos ter o diretor do filme, de um filme feito na escola, eu não lembro nesse momento o nome do filme, que é o André Muns, o diretor, é um paranaense que vem para Goiás para realizar um filme numa escola da periferia de Aparecida de Goiânia, e numa escola que há muita vulnerabilidade social dos jovens, e há muita muita delinquência no espaço, né? Então, o trabalho feito por André é um trabalho que nós gostamos, é de 2015, se não me engano, e é um trabalho que nós sempre estamos realizando e mostrando, porque eu acho que são iniciativas que têm que ser difundidas. Além do Encontro Cinema e Educação, nós fazemos vários ciclos de cinema político latino-americano, cinema político goiano, ciclo de cinema do Almodóvar, ciclo de cinema da Guerra Civil Espanhola, então, ciclo de cinema escolar, então, fazemos várias atividades nesse sentido. Eu vou pedir para o Alex Fedox se apresente e nos conte um pouco a experiência dele e o trabalho feito pelo Cine Molotov.
Por favor, Alex, se apresente. Muito obrigado pela tua participação aqui. A voz é tua. Valeu. Boa noite, Lilo. Obrigado, mas por sendo convidado aí, mais esse diálogo. A gente se conheceu aí mês passado, no debate lá com o Lírio, no Mocamba. E também boa noite a todo mundo que está assistindo a gente, quem vai assistir depois. Então, o Cine Molotov, assim, ele é uma iniciativa minha, né? Eu sou Alex Fedox aqui de Fortaleza, Ceará, juntamente com o Léo Sampaio, também daqui, né? O Léo, ele é professor de filosofia do ensino público, né? Do Estado, e psicanalista. Eu trabalho mais com produção audiovisual, com vários segmentos. E, assim, o Cine Molotov sempre foi mais uma ideia plano B, né? A gente já tinha interações em outros movimentos, tipo bicicletada, passe livre, outros movimentos anteriores. E aí, quando a gente começou a ter acesso aos dispositivos audiovisuais, seja de captação ou de projeção, através de parcerias, de amigos, de cursos, através de envolvimento com a cidade, a gente resolveu fazer o nosso próprio mecanismo, né, de propagar nossas ideias, né? A gente achou no cineclubismo uma forma muito potente de dialogar com várias pessoas, vários segmentos, né? A gente descobriu assim, no cinema uma expansão muito maior do que a gente já tinha nos outros movimentos, né? E a gente surgiu em 2009, buscando experimentar, né? Sempre fazer algo que fugisse do tradicional, sem perder o tradicional, pesquisando, envolvendo sempre, procurando sempre se aglomerar, né? A palavra hoje tão difícil de dizer, né? Mas a ideia era essa mesmo, era sempre de se aglomerar com as pessoas, e assim, tem uma ideia, vamos trocar ideia, tem uma ideia de projetar, vamos projetar. E aí a gente foi experimentando vários modelos, né, que a gente conhece, de sessões cineclubistas, desde a tradicional, na mesa, lá todo mundo debatendo, né, filmes longos, filmes curtas, e aí também com interação com outros tipos de arte, projeções em paredes na rua, projeção em rua, calçada, né, ocupando espaço de arte, espaços de ONGs, associações comunitárias, periferias, né? A ideia foi sempre trocar tanto equipamento, como filme, como experiências, e tá nesse movimento, né? E aí, dentro dessas ações, a gente se depara com alguns movimentos, como o Fórum Cearense do Audiovisual, né, que existe em Fortaleza desde também 2008, né? A gente surgiu depois, né, a partir de um grupo que já tinha em 2008 lá na Vila das Artes, que era o Artivismo em Rede, que surgiu a partir de um curso lá, um dos primeiros cursos assim dessa época, voltado para o cineclubismo no país, né? A Vila das Artes assim, tem uma importância fundamental para o desenvolvimento do cinema e do cineclubismo no estado do Ceará como um todo. E aí lá a gente foi se deparando com movimentos, foi lá que também eu tive a oportunidade de conhecer o CNC, né? Experimentar também, passei a ser aluno de audiovisual lá, fiz experimentações lá em vários espaços, uma casa lá que estava abandonada, a gente meio que começou a passar filme lá e eles passaram a reolhar a casa, né? Que era para ser um projeto do museu, ficou estacionado, e aí, não sei se sim ou se não, mas que de certa forma contribuiu essa nossa movimentação lá dessa casa, para que ela hoje se tornasse, né, um museu lá, a Casa do Barão, de Camusim. E a gente procura sempre fazer isso, assim, parcerias com pessoas que tenham ideias que sejam libertárias, né, principalmente. A gente não procura também qualquer ideia, né? Tem que ter essa pegada de intervenção social, de trazer uma mensagem que seja, né, de questionamento mesmo, né? Eu acho que assim, esse Neclubismo a gente usa mais como uma ferramenta desses encontros
potentes de transformação, né? Não apenas entretenimento, assim, entretenimento ele é importante, a gente também gosta e também faz parte, né? Uma arte, ela é plural, toda arte é plural, né? Não é só uma coisa. E aí a gente não, assim, tem altos e baixos, né? A gente procura se adaptar a várias formas nessa época agora de pandemia. A gente lembra que na varanda faz umas projeções aqui na parede, participa de coisas coletivas, tipo projetemos, né? Tipo, própria faculdade, que eu faço faculdade de cinema, acabei utilizando a varanda também para dialogar um pouco com essa questão da interatividade. Lá no Instagram do Cine Molotov tem algumas coisas que mostraram isso, assim, de fazer essa brincadeira com telas, né? De projetar na rua frases de combate, né, a esse governo pandêmico, e projetar em outra parede, depois projetar em outra parede, ficar com essa brincadeira ao vivo, né? E também mostras, né? Assim, a gente tem a sorte da Vila das Artes também ter o Cine Clube da Vila, que promove mostras, assim, todo, todo ano tem as mostras, né? E o ano passado a gente fez à distância, no Telas Abertas, fez uma mostra, o Anarquismo do Cinema, que trouxe um pouco uma trajetória, assim, um pouco de épocas, onde se envolve o anarquismo com o cinema. E também a gente teve a possibilidade de experimentar essa tecnologia, não a mesma que a gente usa hoje, mas essa mesma forma, né? Que é debates e com transmissão ao vivo, né? A gente não tinha essa evolução desses chats, assim. A gente apanhava muito para colocar lá uns programas que ligava com o YouTube, que tinha que ter uma determinada banda, dedicação, outra câmera, que tinha uma parafernália grande para poder conseguir fazer as transmissões, né? Dos debates das nossas sessões, que a gente achava muito importante abrir também para outras pessoas de outra localidade, né? Apesar de ter pouca adesão assim, na época, mas se viu de experiência, né? Se viu assim, de certa forma, algumas pessoas chegaram a dialogar e ser atingidas, e é o que importa, né? Importa qualidade sempre. E é isso, assim. A gente está em 2021, assim, sem muita perspectiva de projetos, são coisas que aparecem, assim, ah, vai ter uma parada da Vila das Artes, célula aberta, vamos escrever. Sabe se vai ou não. Aí vai ter sei lá, fazer uma projeção na parede, vai lá e faz. Assim, não é uma coisa, uma organização, são mais duas pessoas que querem dialogar com a tela, né? E o que surgir assim no meio do caminho vai acontecendo. Estendi demais aí, né? Minha fala. Não, tá certo. Eu vou. Obrigado, Alex. Eu vou passar para o Luiz, então. Luiz Eduardo, comenta para nós aí a tua experiência como cineclubista e, e qual é o futuro do Cineclube pós-pandemia. Bacana. Eu cumprimento e dou um grande abraço aí no Francisco Lilo, no Alex, aí do Ceará. O meu avô é aí do Cratão. Então, muito carinho aí do pessoal aí do Ceará. Um abraço no Diogo, também Eduardo, e também a Rosana, né, pelo Museu Antropológico. Desde já, né, eu já peço desculpas, né, provavelmente numa segunda rodada, né, eu tenho um compromisso às 8 e na segunda rodada possivelmente eu possa não ainda estar aqui. Mas, enfim, vamos integrar o Xícara, né, nesse diálogo. Bom, o diálogo, o Cineclube Xícara da Silva, ele teve uma perspectiva um pouco mais institucional, né, ele dentro do que dentro
da estratégia, né, do Cine Mais Cultura, que foi um programa do governo federal, aí da 2009, antes até, né, da primeira década do ano 2000, ele entrou principalmente nas principais recomendações, né, que tanto o Cine Mais Cultura ele fez dentro de da sua formação, em que eles estavam pulverizando pelas regiões do país, como também está expressa na normativa 63, né, da Ancine, de ser uma associação sem fins lucrativos. Até 5 anos teve esse corpo, né, institucional jurídico, e após esses 5 anos, o que ficou mais patente, ou o que funcionou mais, foi a questão do coletivo, né, e de ações realizadas dentro dessa reunião de CPFs. O Cineclube Xícara da Silva, ele teve e tem um papel muito importante em relação a vamos dizer, a institucionalização da cultura aqui em Anápolis, Goiás, né? Nós tivemos as importantes políticas culturais aqui na cidade nessas últimas décadas, né? Em que tivemos aí o Plano Municipal de Cultura, o Fundo Municipal de Cultura, o calendário de eventos, e o Cineclube Xícara da Silva, né, por aqueles frequentadores que organizam, que estiveram à frente da organização, quanto também, né, pelos frequentadores que estavam ali engajados, ajudamos, né, junto com outras linguagens, com companhias de circo, de teatro, outras associações na área de música, de construir essa perspectiva. Sempre o nosso local foi o auditório do SESC, né, da unidade SESC aqui em Anápolis, e essa interação, né, do Cineclube, de utilizar o espaço do SESC, conseguiu provocar uma demanda pelas mostras SESC, né, dentro do Programa Nacional do SESC. Então, reunimos essas possibilidades, né, de conversas institucionais com o poder público municipal, quanto também com o Sistema S, particularmente o SESC, dentro das nossas atividades. Então, foi um cineclube que começou meio que um grande guarda-chuva, né, participando de festivais, participando de grandes realizações institucionais através de Anápolis, né, e proporcionando, dentro das edições do Anápolis Festival de Cinema, uma oportunidade de encontro dos cineclubes, seja em uma dimensão nacional, né, como foi o primeiro encontro, lá em 2011, como um encontro centro-oeste, e aí nós acabamos regionalizando um pouco mais, né, para que a gente pudesse fortalecer, né, e discutir e integrar, né, o que hoje, né, é o corpo aí da União Goiana de Cineclube, a União Goiana de Cineclubes. Enfim, então, o Xícara esteve nessa construção institucional, né, ou colaborou, né, com essas possibilidades. Fora o ponto de vista institucional, né, eu acho que o mais importante e o motor de tudo isso não se resume a essa parte institucional, mas em relação a como esse ajuntamento de gente, né, durante 11 anos, frequentando, propondo sessões, ela pôde criar experiências interessantíssimas, né, em que frequentadores, né, que ali estavam que queriam debater temas de psicologia, né, dali um pouco mais adiante você viu curso de psicologia, o coordenador do primeiro curso de psicologia aqui da cidade presente, né, e assim esse afã, né, desse
dessa primeira formação de psicólogos, né, ter um local, né, de cultura, né, de possibilidade dialógica, de possibilidade de diálogo, né. Tivemos também, né, curadorias que lançaram, né, os curtas-metragens locais e também convidaram outros, né, com sessões em que a gente aproximou o público dos realizadores, né, curta-metragistas. E o primeiro impacto, né, principalmente um curta-metragem que, pela maior parte dos anos, né, em que tem trabalhado, trabalhou uma programação de longas metragens, né, então chegava os realizadores com o seu curta, queriam lançar seu curta, e falava assim, nossa, ou eu vou ter que abrir um curta, ou o que vai acontecer, né? Então proporcionamos algumas janelas de diálogos de curtas, né? Esse curta que estava lançando com outro curta brasileiro ou local, né? Entendendo e aprofundando, né? Essa compreensão da linguagem cinematográfica, né? Ou reconhecendo, né? Essa riqueza que o processo do cinema e do audiovisual nos proporciona. Em algumas atividades, né, nos aproximamos desse cinema expandido, desse processo do audiovisual, trabalhando, né, o que houve de princípio da imagem em movimento, do cinema, da animação, e que se confabulou aí nos jogos digitais, né, e principalmente na possibilidade de produção e estímulo, né, de produção de jogos digitais aqui brasileiros. Como também, né, vislumbramos aí uma outra perspectiva de audiovisual e até que se diz proposta de cinema, que é os filmes full dome, né, em 360, numa cúpula, em que fizemos uma sessão especial no Planetário. Então, fora outros momentos em que a gente tentou desbravar outras possibilidades de curadoria, né, além de ser aquela questão por tema, né, mas para a gente buscar ali, né, na tradição do cinema nacional, buscar o ciclo de Super 8 de Recife, dos filmes goianos, né, exibimos algumas produções aí do Antônio das Mortes, enfim, então é uma série de experiências, né, que tem uma coluna dorsal nessa paixão, né, pelo cinema independente, como também por uma outra forma, né, da gente entender o cinema, né, como longe e dando uma oportunidade, uma experiência em que cada frequentador do Cineclube Xícara da Silva estranhasse o cinema como entretenimento, né? Não que ele deixe de ser, né? Para mim, eu tenho os meus momentos, né, com filmes e que eu, né, tenho ali minha memória afetiva, quero assistir novamente e tal, mas da possibilidade do cinema ser mais do que como Chantal Akerman se refere ao cinema de entretenimento, como o roubo do tempo, né, o saqueio do seu tempo, né, o que se coloca, né, desse filme mais hegemônico, e dessa forma, e da forma colocada para se consumir esse cinema, se toda a experiência e exibição ela fica somente nela, o que nós temos é uma não lembrança, né, uma lembrança vaga, e vamos para o cinema só para assistir o que nós já conhecemos, os territórios que já conhecemos, e não para nos colocar em uma atitude de consumir o desconhecido, né? Enfim, essa, a princípio, agora eu acho que brevemente, né, pontuando a questão da perspectiva pós-pandêmica. Eu acredito que os cineclubes já se transformaram até aqueles que não exibiram nesse período da pandemia, tendo em vista que, né, a sua forma de se entender cineclube e de
e de assistir cinema é no presencial, né? É o tutano, como diz o R. David Thoreau, é o tutano da vida, né? Eu também, né, nós ficamos aí praticamente um ano parados, só colaborando, né, nessa rede de discussões e de exibições e de discutir filmes, né, aqui pelo Museu Antropológico, Cineclube Imigração. Porém, nós vamos lançar agora no dia 11, né, uma primeira sessão, em que, né, ao final faremos aqui vou deixar aqui o convite. Porém, acho que sai uma nova possibilidade de entender o cineclube em uma rede política, né, como essa. Antes a gente utilizava, principalmente para as reuniões do Conselho Nacional de Cineclubes Brasileiros, das reuniões regionais, a gente utilizava o Skype, né? E olha, hoje o Skype é o cineclube, vamos dizer assim, né? O Zoom, Skype é o cineclube. Então, eu acredito que há essa possibilidade, né, da gente trabalhar extraterritorialmente. Cada cineclube tem sua forma de identidade, tem sua forma de territorialidade, tem sua forma de ser, mas a gente pode ser dentro dessa rede, né? Quem sabe, né, nos coloca exibindo um filme de um realizador brasileiro, né, em que ele se propõe a fazer uma participação, por que não uma videochamada, né, e a gente dá oportunidade para uma cidade ou para circunstâncias talvez que a gente não conseguiria, né, ter, por exemplo, aquele realizador, a gente fazer uma videoconferência após a sessão dele, enfim, incluir isso dentro do debate, como a gente pode trocar essas noções da programação dos cineclubes a partir desse espaço, como a gente pode ocupar esse espaço, tendo em vista que se no presencial nós temos como referência ou disputa a televisão, o cinema de shopping, então nesse espaço virtual que estão as plataformas, né, essa relação com o cinema muda, né, essa relação público-cinema ela muda com essas plataformas, né, e como é que o cineclube também ele ocupa esse espaço, né? Então eu acredito que se em 2000, né, nós tivemos uma outra forma de pensar cineclube a partir do digital, a partir dessa tragédia global e que é a pandemia, nós temos a oportunidade também de pensar, né, também uma outra forma política, né, da gente e associativa, né, que os cineclubes possam ter. Bom, pessoal, eu acho que eu estendi um pouco mais, por hora, né, seria essa a minha consideração. Até às 8 horas eu estou aqui. Obrigado, Luiz. Vou chamar então o Diogo para falar conosco. Diogo Gomes, esteja presente. Boa noite, Diogo. Tudo bom? A palavra é tua. Boa noite, Lilo. Espero que vocês me ouçam bem. Bom, vamos lá então, meu caro. É o seguinte. Eu tenho sempre falado aqui, geralmente nessas conversas, muito sobre a história do movimento. Mas tem uma outra questão que eu gostaria muito de estar falando sobre ela, que é essa proposta que vocês estão trazendo agora, que é um pouco de trazer também essa discussão com o campo mais do real, do momento que ele está vivendo. Quer dizer, eu aprendi a fazer cineclube com o analógico, com o cinema com a sala escura, o que não impediu de algum tempo fazer sessões na rua, fazer sessões em lugares adaptados, e também não impediu que criasse especificamente salas de cinema com todos os requisitos técnicos exigidos pela Lei Brasileira de Exibição Cinematográfica, aprovado pela Cinemateca Brasileira, pelo CPAD, pelos sindicatos. Tanto é que hoje essa sala faz parte do circuito SPCine, que é a sala do Cineclube Grajaú.
sempre numa perspectiva da necessidade de você ter um espaço, ter uma tela para o filme brasileiro. Evidentemente que o movimento cineclubista ele tem suportado as mutações ou as transformações que o cinema tem sofrido nesse tempo de sua história. E eu tendo a crer que, enquanto houver cinema no mundo, haverá cineclube. Ele vai se adaptar de alguma forma para utilizar as ferramentas possíveis de divulgar, de falar da realidade a partir do filme. E nada para isso, nada melhor que um cineclube, que é um espaço onde as pessoas possam trocar informações. A minha preocupação sempre vai estar muito mais propensa a encarar uma discussão que ligue os cineclubes à conquista do público brasileiro. A conquista do público brasileiro pelo filme brasileiro. Né? Quando eu digo filme brasileiro, é todo o filme brasileiro que é produzido no país. E quando a gente fala de cinema brasileiro, a gente está falando sempre daqueles filmes que chegam no mercado comercial. Eu não estou falando só disso, eu estou falando de todo e qualquer filme que se produz no país e que, de alguma forma, ele registra um tempo, registra a memória de um povo, de um lugar, e é dessa memória, desse povo, desse lugar, de fala e de escuta, que eu quero falar um pouquinho sobre isso. Quer dizer, dessa necessidade de ocupar esse tipo de espaço com esse tipo de cinema. Eu acho muito engraçado que, inclusive no campo cineclubista, as discussões que os cineclubes perdem para falar de Oscar, para falar principalmente do Oscar, então do cinema americano, é uma coisa que eu acho assim, muito instigante, porque parece que é a única cinematografia que o geral, que as pessoas conhecem para divulgar, para falar, para se expressar sobre isso, é o cinema estrangeiro. Né? Eu acho, então, que é preciso a gente fazer um trabalho que dignifique mais um pouco o cinema brasileiro. E quando eu falo isso, eu estou falando da imagem, de uma estética, de uma forma de pensar, de uma forma de falar, de uma forma de existir, de uma forma de comportamento do corpo brasileiro na tela. Né? E o cineclubismo tem essa potencialidade porque ele é uma tela que ela está disponível para qualquer tipo de filme. Né? Você tem várias, hoje tem uma imensa possibilidade de setorizar o movimento, cada cineclube falar um pouco da sua realidade, ou então estabelecer prioridades, desde um tema específico, como, sei lá, a questão da terra, a questão da ecologia, a questão, sei lá, da cidade, a questão do campo, setorizar tudo isso, mas você tem também uma necessidade, que ele sabe, de generalizar essa questão para a amplitude do filme brasileiro, para a amplitude da população do Brasil que não tem acesso ao cinema. Evidentemente que o digital talvez seja essa possibilidade. Né? Por mais que eu acho que com o provável retorno dos cinemas funcionando, eu, por exemplo, hoje não vou aos cinemas e faço até campanha contra ir ao cinema por uma questão de prioridade e de saúde pública, mas, com certeza, passado esse momento que nós estamos vivendo agora da pandemia, os cinemas vão voltar a funcionar, vai ter uma grande corrida para as atividades culturais, naturalmente acontecer isso, mas no dia a dia, eu acho que o cinema, enquanto expressão artística, enquanto expressão de um meio para contar uma história, ele vai se reduzir um pouco a essas telas menores, as telas das lives, que nós estamos fazendo aqui agora, como a maioria dos cinemas estão fazendo nesse momento, as telas das TVs, as telas dos celulares. Isso vai ser uma realidade, isso vai mudar a economia do cinema e, portanto, vai mudar o cinema. Não vai mudar
a forma de fazer cinema. Não vai mudar a potencialidade linguística e narrativa do cinema de contar histórias. Isso não muda. Não? Eu acho que isso não vai mudar. Como pouca coisa ainda pode ser mudada com relação ao digital. Pode ser aprimorada, na verdade, com relação ao digital, a questão da imagem, essas coisas todas. Mas, do ponto de vista da necessidade que você tem de trabalhar com o cinema em alguns lugares que é bastante importante, que esse lugar vai desde a escola até a tua própria casa, né? O cinema vai estar o tempo inteiro, ele vai estar presente na vida das pessoas. Isso não tem dúvida. Mas eu acho que há uma parte do movimento cinecubista que seria importante pensar na contribuição que ele possa dar para essa conquista desse público que não tem acesso ao cinema. Eu falo sempre que o Brasil é um Brasil de dimensões continentais, mas é um país que basicamente tudo acontece no litoral, no Brasil litoral. Então, acho que precisa a gente pensar um pouquinho no chamado Brasil profundo, nos sertões, no centro-oeste, expandir essa dimensão geográfica para conhecimento geral. Né? O Brasil não é só o litoral. Né? A beleza do Brasil, de repente, não está só no litoral. Talvez até pelo contrário. Né? E esse tipo de descoberta, que talvez ainda seja necessária se falar dela, seria muito importante que o cinema contribuísse também com isso, né? Com esse tipo de informação, com esse tipo de possibilidade. E a possibilidade do cinecubismo ter um circuito de exibição mais profissionalizado, que se aproximasse um pouco mais da economia do cinema, da gente poder influir no tipo de produção que a gente quer, eu acho que é uma perspectiva que a gente não pode perder de vista. Isso não necessariamente não tem que mudar a natureza do cinecubismo, que ainda é uma natureza de definição legal, regimental, por lei, que é uma atividade cultural sem finalidade lucrativa, mas isso não impede do cinecubismo ou de parte dele ser profissionalizado, ser remunerado, e a partir dessas exibições, inclusive online, que está acontecendo nesse momento. Inclusive isso, quer dizer, eu acho que a lei Aldir Blanc traz essa possibilidade. Né? E a gente precisa avançar também no outro campo, que é o campo dos chamados adjetivos de qualidade, ou seja, do cinecubismo ser visto como espaço onde o filme que seja exibido no cineclube, ele tem a marca de qualidade de um filme que tem uma preocupação com o seu povo, com a sua história, com a sua gente. Esse tipo de atividade ela pode ser concretizada nos festivais que vários cineclubes já promovem, mas as entidades, os próprios cineclubes podem criar, quer dizer, troféus para entregar para filmes brasileiros, fazer mostras, fazer exibições, fazer mês de cinema, fazer um bocado, ou seja, fazer eventos que também chamem a atenção para esse tipo de preocupação que o cineclubismo deve carregar consigo. Assim como ele deve também se manter firme e pressionar para uma eventualidade, para a gente regulamentar a lei 13.006, que que prevê a exibição de filme brasileiro nas escolas. Né? A formação básica é fundamental. Então, eu acho que um tempo que a gente vive, um tempo muito visual, onde a imagem ela perde um pouco essa dimensão de que ela transmite algumas informações, porque a televisão, quando pega uma imagem, ela lê para você o que é que a televisão quer dizer, o que aquela imagem quer dizer, né? Ela faz uma narrativa em cima da imagem, que é o que ela quer, a mensagem que ela quer passar,
e não deixa para o espectador o espaço dele se identificar com aquela imagem e pensar aquilo que ele sente e que aquela imagem pode te provocar. Né? Então, eu acho que o cineclubismo tem um pouco de pensar nesse tipo de possibilidades. Né? Porque hoje o cineclube está pegando uma dimensão que eu acho que a gente pode começar a dizer que cineclubismo é muito mais do que um conceito. Ou é um conceito, né, que comporta várias interpretações, vários pontos de vista, vários entendimentos do que é possível ser feito com essa atividade que a gente chama de cineclube. Lino, controle meu tempo aí, que eu às vezes perco a noção do tempo que começa a falar. Vamos para a segunda parte, então, depois? Tá bom, tudo bem. Então, Tá bom. Eu vou chamar o Eduardo, então. Eduardo, por favor, a palavra é sua. Boa Pensei noite. que o Diogo não ia parar de falar. Pelo amor de Deus. Eu primeiro queria desculpar que eu não consegui chegar antes das 7h10. Né? Seguinte, agradeço muito o convite do museu e do Cineclube Imigração, né, nas pessoas da Rosana e do Francisco Lilo, esse convite. A segunda coisa é que o tema é vastíssimo. O primeiro item era cineclubismo, história e sustentabilidade. Segundo item, cineclubismo e pós-pandemia. Eu queria primeiro dizer que tenho encontrado bastante o Luiz Eduardo e o Francisco Lilo essa semana, né? Então a gente já está quase amiguinho, né? Por causa disso. Queria dizer também para o Alex Fedox que até hoje eu tenho aquela bolsa que você me deu em Itaparica, né? No Encontro Nacional de Cineclubes, na jornada, e uso bastante, gosto muito daquela bolsa. E queria te agradecer bastante pelo aquele presente. Muito obrigado. Queria também dizer que, como o Diogo, sou do tempo analógico, e eu queria saber se as pessoas estão ouvindo direito, porque o microfone do Diogo estava muito grave, tinha horas que eu não entendia o que estava dizendo, né? Então estava bastante grave. Não estava baixo, não, mas estava um pouco grave. Então espero que as pessoas estejam ouvindo bem o que eu estou falando. Às vezes eu falo rápido. Eu comecei uma breve apresentação. Comecei a fazer cineclubismo em 1979 na Federação das Faculdades de Brás Cubas, em Mogi das Cruzes, uma cidade da Grande São Paulo, no cineclube universitário, com um projetor 16 milímetros, e a gente projetava muito curta-metragem na faculdade, que era de arquitetura. Então, a gente conversava muito sobre as condições que estava a situação do brasileiro quanto à moradia e outras coisas nesse sentido. Em 1980, eu fui diretor de publicações do Conselho Nacional de Cineclube. Em 1982, eu continuei como diretor de publicações do CNC, e depois participei do Cineclube do Sindicato Jornalista, do Grupo Cineclubista Tietê, em 85 da Dina Filmes, fui o gerente da Dina Filmes. Em 86 entrei no Cineclube do Bexiga, fiquei até o seu final, até a gente fechar as portas. 1990 a 2002, o cineclubismo em São Paulo deu uma parada, não existiam salas funcionando, né? O último fechou em 91, se eu não me engano, foi o Cineclube Elétrico. Em 2003, voltou a... Em 2002, a gente já começou a conversar cineclubismo de novo. Em 2003, a gente fez o Centro Cineclubista de São Paulo, e tentou e conseguiu até rearticular o movimento cineclubista nacional. Fizemos uma jornada em 2004, em Brasília, em 2003 em Brasília e 2004 em São Paulo, né? E
participava do Cineclube Baixa Augusta, que é no centro, próximo do centro de São Paulo, depois no Cineclube Grajaú, que era na periferia, um distrito com quase 400 mil pessoas, onde não existia cinema, na cidade de São Paulo, não era grande São Paulo, não, na cidade de São Paulo. De 2015 a 2019, fui presidente do Conselho Nacional de Cineclubes, e em 2018 eu entrei no Cineclube e a gente fundou um cineclube chamado Ouro Preto. Eu sou carioca de São Paulo e o Cineclube Ouro Preto não é de Minas, é de São Paulo também, né? Então tem essas discrepâncias na nossa vida. Esse cineclube começou em 2018 e parou com a pandemia em 2020, né? No início de 2020. A gente chegou até a fazer uma sessão, depois disso não fizemos mais. E não sabíamos como é que... O grupo ainda existe, está formado, somos 5 pessoas, a gente se conversa e está pensando em voltar nesse semestre em alguma... A gente tem até uma sala para 30 pessoas no centro de São Paulo, numa associação LGBT voltada para idosos LGBT, né? Mas o cineclube não vai ser só para idosos, vai ser um cineclube aberto para a comunidade LGBT e quem tiver a fim de ver. A gente trabalha com a questão da diversidade e da inclusão social, né? Eu acredito que a gente vai voltar nesse espaço até o final do ano, mas acho que esse semestre ainda, até junho, a gente vai tentar fazer alguma coisa virtualmente, né? Se é que é possível. Nós temos muita vontade, um público de entre 10 e 30 pessoas que a gente mantém contato através do Facebook, de uma lista de WhatsApp, né? Que a gente sempre manda alguma coisa. Ultimamente, esse ano não mandamos, mas dá para rechamar as pessoas para elas participarem. E talvez já em agosto ou setembro a gente consiga fazer alguma projeção presencial. O Cineclube não acabou, seu grupo continua intacto, as mesmas 5 pessoas, né? E a gente conversa sempre que é possível sobre cinema, sobre atividades outras, né? Que acontecem aqui em São Paulo, Sarau e outras coisas. Mais ou menos isso. Eu queria que o Luiz Eduardo tivesse me escutado, né? Ele me escutou, mas daqui a pouco ele vai sair. Eu dividi a minha fala entre esse negócio de pós-pandemia, né? Eu acho que as pessoas, durante a pandemia, já estava esse movimento, mas durante a pandemia ele se aprofundou, de que o pessoal cada vez mais vê filmes com menor qualidade na internet, está se acostumando a isso. Está se acostumando a live mal feita. Então, o padrão de qualidade que a gente tinha antes mudou radicalmente. Então, o audiovisual hoje tem uma qualidade muito inferior de edição, de montagem, de transmissão, de cenário de fundo, né? Eu não estou muito preocupado com o que vocês estão vendo. Eu estou na minha cozinha, né? Eu vi que Diogo tem uma sala, o Francisco Liro também tem uma sala que tem um fundo que quer dizer alguma coisa, né? Então, essas preocupações estão se esvaindo, né? A gente vê live, o cara tendo milhões de acessos, falando um monte de besteira, né? Mas não é besteira para mim, mas não é para outras pessoas, para milhares de pessoas que estão interessadas, inclusive dentro do meu próprio lar, né? Eu outro dia vi o que a minha neta estava vendo, é meio terrível. Mas é o que está sendo comunicado, é o audiovisual hoje. O audiovisual hoje de cinema da sala escura é uma coisa que tem que ser retomada. Ainda tem seu encanto, né? O cineclubismo ainda estava falando ontem disso, a arte do encontro, né? Onde a gente
fala sobre o que vê e respeita o que o outro fala sobre o que ele viu, né? Então, e respeitar não é aceitar, é respeitar. Você pode não concordar e colocar suas opiniões diferentemente, mas não essa enxurrada de imbecilidades que a gente vê pela internet, né? Deus me livre, umas brigas. E olha, isso não é uma coisa da direita, nem do Bolsonaro, é de tudo quanto é lado da esquerda, chamando o outro de bosta, o outro disso, daquilo. Então, a comunicação no audiovisual, que hoje é o nosso maior meio de comunicação, não é mais a televisão, né? A televisão aberta, que eu digo, né? Mas é uma coisa que está mudando e está muito, muito complicada, né? Inclusive com a veracidade das notícias. Então, era isso que eu queria falar nesse primeiro momento. Eu falei os 8 minutos que disseram que a gente ia ter. Eu cronometrei aqui. Ok, Lília? Depois eu quero falar sobre a questão da sustentabilidade, no outro bloco. Obrigado, Eduardo. Nossa, pontual, né? Muito bom. Sobre sustentabilidade, tem sido uma preocupação bastante. É uma preocupação que nós temos colocado na pauta no CNC, pelo tema da profissionalização também, né? Goiás tem se preocupado muito em colocar alguns temas em debate. O Estado de Goiás ele está num processo de consolidação legal, enquanto a definir o que é cineclubismo em Goiás, porque talvez nós temos alguns parâmetros do que é cineclubismo, seguindo aqueles parâmetros da gratuidade, que não se deve cobrar ingressos, que seja democrático, que tenha uma periodicidade. Esses elementos, claro, é um parâmetro, mas como se faz cineclubismo em Goiás? Essa sempre foi nossa preocupação, olhando um pouco para o nosso estômago, né? Olhando para a nossa realidade, tratar de entender a nossa realidade. Quando chegamos a esse processo, um pouco já com o processo de consolidação, vem a pandemia. Nós tivemos mais ou menos 5 anos nesse processo de reconhecimento da nossa realidade. E o tema da pandemia chegou em 2020 e, de repente, e agora? Não tem mais sessão? Né? E quando vimos isso, encontramos que a pandemia pode ter sido uma oportunidade para nós consolidarmos mais o nosso processo. Começamos a ver qual era o método mais possível, viável, de fazer sessões. Começamos com o Discord, né, que é um aplicativo que os jovens utilizam para jogos. A Rayana Braga, que ela é secretária-geral da União de Cineclubes de Goiás, ela falou, olha, tem esse programa, vamos usá-lo. De repente, a gente consegue passar um filme, faz o debate. E fomos fazendo essa experiência, mas dá para assistir o filme com qualidade, digamos, no Zoom, ou mesmo nesse programa que nós estamos usando, o StarArt, o filme fica muito pesado. Então, não dá para passar o filme inteiro por aqui. Achamos que seria difícil segurar uma pessoa por 3 horas e meia. Presencialmente, nós conseguimos. Mas, virtualmente, é muito mais complicado, porque as pessoas se levantam, saem, fazem isso, fazem aquilo, param. Talvez
presencialmente, você está lá, né? Então, a pessoa, de repente, ela fica incômoda de sair. Então, mas no Discord, sentimos um outro elemento que foi complicado, que não era fácil para as pessoas com mais idade ou com menos conhecimento de informática acessar a esse sistema. Você tinha que fazer ir num aplicativo, abrir o aplicativo, fazer uma inscrição, e fazer isso, fazer aquilo, e nós sentimos muita dificuldade. O que nós começamos a fazer hoje nós damos um link, avisamos qual é o filme, pedimos para as pessoas assistirem o filme, e a partir disso, fazemos um debate. Convidamos algumas pessoas que não são especialistas, tá? A ideia não é trazer especialista para falar, mas pessoas que falem a partir de emoções, sentimentos, lógico, que tem toda a bagagem cultural, tem todo um elemento dentro desse processo que não faz a pessoa um especialista do filme ou do estilo de filme que vai ser debatido, mas, de certo modo, há uma sensibilidade, há uma bagagem cultural diferente, há elementos diferenciados. Nós, geralmente, diversificamos os convidados. Uma mulher jovem, um homem jovem, um homem mais maduro, uma mulher mais madura, ou uma sessão apenas de homens, ou uma sessão apenas de mulheres. Há 2 semanas atrás, nós debatemos o filme espanhol do Cláudio Gay, chamado O que os Homens Falam, né? Que a tradução em espanhol é com uma pistola em cada mano. E era por quê? Porque era um filme direcionado um pouco a desvestir o homem enquanto a uma nova masculinidade. E na semana que vem nós temos um filme do Mira Reichnowitz, um romeno, com o filme A Fonte das Mulheres. Ele vai ser pelo parceria do Cineclube Imigração, com o Cineclube Provocação, e nesse filme são convidados, e a moderação é apenas de mulheres. Não é uma forma de discriminação, é uma forma, de certo modo, é um papo de boteco, talvez, é um papo de uma roda de mesa, onde as pessoas podem falar. Então, nós começamos a procurar essas metodologias, ou essas formas de fazer cineclubismo. Um outro elemento, e há outras lives que começamos a fazer, é começar a trabalhar com cinema-literatura, ou apenas com literatura. Nós fizemos três tertúlias poéticas, ou encontros poéticos, um com o Chile, eu sou chileno, então eu mencionava no começo que o Chile é muito forte aqui, um com o Equador e um goiano, ou seja, 2 goianos, né? E temos agora uma tertúlia poética, conexão com povos originários, que ainda está aí, já estamos desenhando e estamos atrás dessas poesias originárias. Então, fizemos isso, estamos trazendo temáticas que possam aumentar o repertório do cineclube, né? Não dizendo, só filme, mas também leitura, também poesia, também é métrica, também é arte, também é... Então, estamos variando, e eu acho que isso vai ser... Eu acho que depois da pandemia não vai parar, vai continuar. Um outro elemento que eu queria falar sobre sustentabilidade, que é um tema que nós estamos conversando muito, e aí eu concluo para poder dar pausa para o Alex,
depois, novamente, o Diogo e Eduardo. Nessa vez, eu não vou entrar para apresentar, vocês já... a Rosana vai colocando vocês direto. Só para concluir o tema da sustentabilidade, a Lei Aldir Blanc tem sido uma oportunidade, nós aqui em Goiás, pelo menos, já fizemos uns 4, 5 oficinas cineclubistas, estamos fazendo atividades cineclubistas, temos um calendário bastante cheio de atividades que nós denominamos cineclubismo. Novamente, volto àquele tema. Nós estamos, talvez, redefinindo o conceito de cineclubismo para Goiás, tá? E principalmente nesse momento de pandemia. A Lei Aldir Blanc tem sido uma oportunidade interessante, talvez até de consolidação e de fortalecimento de alguns cineclubes no estado de Goiás. Eu acho que isso, vou passar agora para o Alex complementar. Quando Alex, tiver mais ou menos passando o tempo, essa minha filha, gente, fala oi aí. Quando estiver passando o tempo, a Rosana vai colocar o Diogo assim. E aí você já vai definir. Tranquilidade. Obrigado, valeu. Tá bom. Valeu. Então, são muitas questões, né? A sustentabilidade, acho que ela transcende o cineclubismo, né? Assim, é uma questão que a gente carrega todo dia, como é que a gente vai se sustentar, como é que a gente vai fazer aquilo que realmente é interessante para a nossa vida, sem ser um trabalho, cartão, transporte, trabalho, casa, esse ciclo que a gente foi meio que mecanizado a seguir, né? E o cineclube, assim, ele tem, cada cineclube tem uma realidade diferente, né? Então, cada um talvez busque a sua forma de pensar em se sustentar, né? O que é certo é que todo mundo começa fazendo cineclubismo pela paixão, né? Seja por filme, seja por formas de passar filmes, né? Então, assim, é importante a gente pensar que cada cineclube tem uma realidade e que essa realidade é o que vai dizer o que é que ela pretende, né? Por exemplo, o Luiz falou que tem uma parceria com o SESC. Então, o SESC, ele dá praticamente toda a estrutura necessária para que você possa chegar lá, né? Alguns, né? Pelo menos que eu conheço, chegar lá apenas com filme e chamar o público, né? Tem outras preocupações. Tipo, já outros cineclubes têm preocupação mais em como conseguir equipamento, né? Outros têm como conseguir espaço, outros como não, sei lá, ter alguma coisa para o público, sei lá, uma pipoca, como conseguir apoio para poder divulgar, né? Então, assim, cada cineclube tem uma realidade e tem uma perspectiva de sustentabilidade. O certo é que, assim, dinheiro na atividade cineclubista é pouco dedicado, né? Não existe mecanismos públicos, assim, não existe pensamento, no geral, de pensar, pô, o cineclubista é o cara que pode estar na curadoria, pode estar na produção, pode estar na mobilização, pode estar na arte gráfica. Então, tudo isso envolve uma atividade profissional, né? Uma atividade importante para que, no final, as pessoas, sem nenhum dinheiro, possam entrar e assistir um filme, debater e ter esse deleite, né, de uma sessão. Então, assim, tem que pensar mesmo, assim, o que o Ludo falou sobre a profissionalização, é uma coisa super importante, assim, que não pode sair da pauta, porque a gente, mesmo fazendo com vontade, né, querendo ali, acreditando no momento, no movimento, de estar lá aglomerando as pessoas, seja virtual, seja, né, presencial, em estar tirando o que aquele filme proporciona para aquela situação, para aquelas pessoas. É preciso reconhecer que existem profissionais, né? Não é uma coisa que, se você fizer uma ligação de projetor de qualquer jeito, ele pode não ligar, ele pode queimar. Se você não tiver uma instalação elétrica no lugar, se você não tiver um ambiente agradável, as pessoas não vão gostar,
né? Então, assim, é importante pensar como se remunerar essas pessoas que se dedicam a trabalhar. Alguns não precisam, né? Universidade, geralmente é mais tranquilo, assim, você tem um programa ali, às vezes, de incentivo universitário, seja via outras instâncias ou via própria universidade. E é isso, assim, entender cada situação, cada realidade de cada cineclube e ver como elas podem colaborar e não achar que isso seja um tabu, né? A questão do ingresso, né? O ingresso é uma coisa tradicionalmente de shopping e tal, mas, tipo assim, como é que você quer que um cineclube tenha uma sala permanente, onde tem uma programação massa, tem uma galera pensando, tem uma galera varrendo, tem uma galera divulgando, tem uma galera cuidando dos equipamentos, sem que eles não tenham nenhum centavo disso. Ou tem que depender do Estado, ou tem que ir atrás ainda, né, de pessoas da comunidade ali, ou ter um modo associativo, né? O modo associativo está cada vez mais em desuso por conta da diversidade de coisas que o cotidiano nos traz, né? Assim, tem a facilidade de estar tão próxima das pessoas, em acesso a filmes, em acesso a equipamentos, que às vezes esse processo de tentar se associar por somar fica um pouco para trás, né? O próprio videocassete assim, deu uma individualizada nas necessidades associativas, assim, né? Então, assim, para concluir esse tema, para mim, assim, eu penso que é uma questão que a gente não pode parar de discutir, não pode parar de chegar a um ponto de ter mesmo aquelas pessoas remuneradas, encarar uma atividade profissional. Que existe cursos profissionalizantes para isso, existe pessoas que dependem, né, de alimentação, de transporte, de várias coisas para poder ter a paixão de estar ali promovendo uma ação cineclubista, né? É isso, Diogo. Olha, eu concordo, no geral, com o que o Alex está falando. Eu queria contar duas experiências que eu já tive no cineclubismo e por que eu acho que o cineclubismo dá para se profissionalizar, para se pensar muito nessa questão. A primeira eu vou falar do Cineclube Bexiga, que é um cineclube que montou em 35 milímetros, que tinha toda essa infraestrutura de uma sala de cinema e todo mundo que trabalhava ali recebia. Porque o cineclubismo ele é uma atividade regulamentada por lei. Existe uma lei que regulamenta a atividade do cineclube e permite que o cineclube cobre uma taxa de manutenção. Essa taxa de manutenção ela é um valor condizente com a capacidade ou com a condição econômica da região onde ele está estabelecido. Quando nós montamos o Cineclube Bexiga, o objetivo principal era ser uma tela do cinema brasileiro, era para lançar os filmes que a Dinafilme vinha lançando nos outros cineclubes e que tivesse uma amplitude um pouco maior, que ele pudesse começar a ter influência na produção do cinema brasileiro. E a gente começou a fazer isso. Qual foi a nossa grande decepção? É que o filme brasileiro, por si só, não sustentou a atividade do Cineclube Bexiga. Então, nós tivemos que pensar numa programação que fosse amparada no filme estrangeiro. E assim ele conseguiu ser um marco na história do cinema e do cineclube brasileiro. Nesse período, o Cineclube nunca deixou de fazer projetos para a escola, projeto para isso, projeto para aquilo, correr atrás de lei de incentivo, correr atrás de patrocínio. Sempre isso aconteceu. A atividade estava profissionalizada. E essa foi uma grande discussão, inclusive dentro do movimento, sobre essa questão da profissionalização. A outra experiência foi quando, em 2002, nós montamos o Centro Cineclubista de São Paulo, com o objetivo de dar suporte para rearticular o movimento cineclubista desarticulado. E, para isso, nós alugamos uma sala, um espaço físico, um centro, um dos espaços mais caros da cidade de São Paulo, que é a Rua Augusta, ao lado da Avenida Paulista.
onde há uma grande movimentação de classe média intelectuais, onde a vida da cidade, a vida cultural e econômica da cidade, ela acontece, e nós montamos uma estrutura onde você tinha uma pessoa que administrava aquela sala, a gente alugava a sala para grupos de teatro, para pessoas darem palestra, para outras atividades acontecerem. Ao mesmo tempo, a gente tinha também 12, 13 cineclubes funcionando ali dentro, que exatamente não pagavam para a gente, mas eles ajudavam no que era possível com alguma coisa para manter a atividade. E o Centro Cineclubista de São Paulo se tornou uma entidade de referência também no Brasil em função dessa atividade. Mas nunca foi deixado de lado essa questão de você ter um recurso próprio. E, no nosso caso, a grande crítica era assim, a atividade de cinema, de cineclubismo, estava sendo a principal fonte de receita para a manutenção da sala. A principal fonte de receita era o aluguel do espaço físico para outras atividades de outros grupos culturais, mas que não fosse só de cinema. A atividade de cinema foi muito reduzida. E a maioria das atividades dos cineclubes era graciosa. Então, isso não deu certo. Ou deu certo desta forma. O que eu tenho dito é o seguinte, quer dizer, o cineclubismo é um espaço onde se forma público para o cinema, independente de nação, de país, de qualquer que seja. Mas o cineclube nunca, ou uma sala de cinema, nunca vai abdicar de empreender algumas atividades, de recorrer às leis de incentivo que o Estado, que o país propõe, e de fazer projetos que possam render um recurso a mais para a sua manutenção. Mas eu acho que, pelo menos uma parte do cineclubismo, ela pode ser subsidiada pelo Estado. Quando o governo do Lula, do PT, assumiu, veio-se com uma palavra dizendo o seguinte: vamos profissionalizar o voluntariado. Aí surgiu todas essas leis e programas que permitiu que a sociedade acessasse recursos do Estado. Programa Cultura Viva, e por aí, a partir do Cultura Viva, todos os derivantes dele, Fundo de Cultura, Mais Cultura, Cinema lá de Casa, Cinema Perto de Você, e por aí vai. Eu acho que é possível se conversar, uma discussão longa, árdua, esquece nesse governo que nós estamos vivendo hoje, esse governo que não pensa, um governo que não pensa não tem futuro, portanto, é uma questão de tempo, ele vai passar, onde o Estado onde o cineclubismo possa estar dentro da estrutura do Estado, uma espécie de fundação cinemateca, uma espécie de fundação nacional de arte, Fundação Palmares, Casa de Rui Barbosa, ou seja, uma instituição onde a grande atividade do cineclubismo seja mantida pelo Estado, fazendo uma tarefa, uma parte aquilo que o Estado não faz, que é o chamado terceiro setor. Né? Então, acho que dá para pensar nisso. Né? Uma coisa bastante referenciada, como você tem em várias partes do mundo. Eu acho que nós já temos experiência suficiente e maturidade para pensar uma coisa como essa. E dizer sempre, nem todo cineclube se encaixa nisso, nem todo cineclube tem isso, e cada cineclube tem sua identidade, principalmente agora que a maioria dos cineclubes tem uma preocupação com a produção. Eduardo. Eduardo, tá desligado o teu áudio. Isso. Oi. Eu penso o seguinte, obrigado. Sobre sustento é uma maneira, como o Alex falou, é uma questão da sociedade. As pessoas têm que se sustentar, né? E
E a atividade cultural, ela é complicada para o próprio sistema, né? Ela sempre foi bastante complicada. Eu queria pontuar duas coisas antes de falar de sistema, mas já dentro da questão. Eu discordo do Lilo, que diz que gratuidade é um parâmetro. Para mim, gratuidade não é um parâmetro que define o cineclube. Não era antes, e continuo achando que não é. Né? Eu acho que a gente não tem como cobrar ingresso. Ingresso é uma coisa que prevê lucro. Uma parte do ingresso é lucro. Mas, como o Diogo falou, a gente pode cobrar uma taxa de manutenção e afixar a nossa contabilidade mensal, né, o que gastamos e o que recebemos, na porta da sessão, ou na nossa página, ou no nosso site, em algum lugar, tudo que a gente recebeu e como que a gente gastou aquilo que recebeu. A gente não pode distribuir lucro. O que sobrou, a gente vai ter que investir na atividade. Compra cadeira, compra equipamento, compra, sei lá. Né? Nem que compre Coca-Cola para dar para o pessoal que vai na sessão. Ou um café. Né? Então, receita é uma coisa muito importante. Né? Ora, hoje em dia, eu só vejo algumas maneiras de ter sucesso do Cineclube. A verba pública. Pode ser de uma lei de fomento, como existe em Pernambuco e no Espírito Santo. Todo ano tem uma lei nesses dois estados, onde os governos têm que fazer editais para a atividade cineclubista. Não é de cinema, não é de cultura, é a atividade cineclubista. Tem um tanto que eles têm que fazer um edital que prevê prêmios para não sei quantos vencedores, as pessoas têm que propor projetos, eles são analisados e escolhidos. Isso é uma lei de fomento que existe em 2 estados. No Ceará parece que até algo similar, não me lembro. Outra lei de fomento, por exemplo, é a Aldir Blanc. Né? E verbas públicas que são distribuídas através do marco regulatório das organizações da sociedade civil, do MIROS, que obriga que sejam feitos editais para distribuição de verba pública de fomento à cultura ou a entidades sem fins lucrativos, né, que são organizações da sociedade civil. Ora, verba pública é uma possibilidade. Patrocínio é outra possibilidade. O Votorantim faz para atividades culturais, algumas específicas para cinema, né, e nisso inclui atividade de exibição e cineclubismo. O Itaú faz, o Banco do Brasil faz, não sei mais, a Caixa faz, inclusive para uso dos espaços de cultura da própria Caixa. Né? O Banco do Brasil também para uso dos espaços de cultura da Fundação Banco do Brasil. Quer dizer, diversas empresas particulares fazem editais ou fazem patrocínios diretos. Você entra pelo departamento de marketing, propõe um projeto e ela patrocina esse projeto. Outra forma de ter dinheiro é a comunidade, né? Pelo sistema associativo, citado pelo Alex, né? E a comunidade dá um tanto por mês, tá? O pessoal que passa um chapéu para pagar o que for necessário para manter a atividade. Ou uma taxa de manutenção para quem vai. Fez a exibição, tem a taxa. Eu acho que hoje em dia, realmente, equipamentos
me parece que não é o principal problema como era antes, conseguir um projetor tal. Isso está bastante difundido até pelo Brasil adentro, né? O nosso realmente maior problema é manter uma sessão, ter cadeira, ter uma tela, conseguir pagar para ter um site, ou para ter a manutenção de um CNPJ, que é caro, né? Mas com um CNPJ aumenta em muito o leque de possibilidades de patrocínio, mas aumenta um custo. Com o CNPJ você tem que ter um contador, você tem que fazer declarações anuais, ele tem que estar em dia com a receita, com o fundo de garantia, com tudo que é necessário para você participar de editais, né? E dos recursos públicos. Ora, me parece que hoje em dia, e manter talvez uma pessoa profissionalizada dentro para gerir essa verba, para gerir chamadas para programação, entrar em contato com todos os participantes, entrar em contato com o público, isso é tudo feito de maneira muito voluntária ainda hoje em dia. Eu vejo hoje profissionalização. Eu conheço um cineclube que é profissionalizado, que trabalha com 35 milímetros, ou com uma sala de 800 lugares, que se chama Cineclube Cauim, em Ribeirão Preto. Por que ele é aberto diariamente, com sessões diárias, e então precisa alguém para projetar, alguém para receber a taxa de manutenção na bilheteria, alguém para olhar para as pessoas entrarem e saírem, a limpeza. Isso tem custo, né? Então, ele é um cineclube que se preocupa com a formação de público, com o debate do cinema, de colocar filmes fora do circuito comercial para a população, né? Então, ele cumpre o que as atividades cineclubistas exigem, mas é profissionalizado. Outra maneira que eu vi profissionalização no audiovisual é os departamentos de audiovisual das universidades. Os departamentos, não os cursos, né? Gente que é contratada para que haja atividade audiovisual, né? Assessoria, professores e alunos que queiram manter cineclubes ou sessões dentro dos auditórios das universidades, essas coisas. Sindicatos, alguns também montam salas e põem em disponibilidade para grupos que participam do sindicato, né, para movimentar. Outra coisa que também acontece, no Sistema S, vira e mexe, existem dentro do SESI, do SESC, do SENAI, do SENAC, departamento de audiovisual ou salas, como tem uma Cinesesc em São Paulo, né? É uma sala que propõe uma cinematografia diferente, fora do comercial, chamando para debates, atendendo pedidos de público, né? Não é um cineclube, mas ele tem profissionalizado gente de audiovisual que nos interessa, né? Para a formação do público brasileiro na área de audiovisual e cinema. O Sistema S vira e mexe tem isso, né? Ou disponibiliza salas equipadas com última geração para grupos que queiram fazer atividades de audiovisual. Os museus, alguns também estão fazendo isso, né? Então, eu vejo, encerrando, que já deu meus 8 minutos, que a gente tem que, como dirigentes de entidades estaduais, lá do Ciclo Ceará, né, do Goiás, CNC, federações, tem que dar suporte aos grupos cineclubistas
tendo CNPJ ou não, para aprenderem a fazer projetos, a participarem de editais, a fazer propostas de patrocínios privados, a ter um patrocínio da comunidade, como é que você chama o seu supermercado, como coloca uma tarjeta do supermercado da região, da farmácia da região, como ter um cartaz fixo na drogaria do seu José, ou, sei lá, outra coisa, e ele colaborar mensalmente com alguma coisa. A gente tem que dar ferramentas para o nosso cineclubista correr atrás da profissionalização e do trabalho. Desculpe, passei do tempo. Tá bom. Nessa última parte para as despedidas, mas se quiserem complementar mais alguma coisa, sucinta, rápida, está aberto o microfone. Alex, você, o Alex e o Diogo têm o microfone desligado. A sua despedida e o seu comentário final. Bom, primeiro eu quero agradecer, né, o Museu Antropológico, o Cineclube da Imigração, pelo convite, agradecer a oportunidade de reencontrar aí o Carioca, o Diogo, né, saber aí como é que estão sobrevivendo aí esse momento pandêmico, né, eu acho que acabei nem falando sobre a questão pós-pandemia, porque a gente nem acabou ainda para poder achar o que é que vai acontecer, né. Então, assim, eu acredito que a gente ainda vai ter algumas restrições, né, por conta dessa questão da proximidade das salas. Então, assim, enquanto a gente não derrubar logo esse governo para a gente pensar, a gente não pode pensar ainda pós-pandemia, só pode pensar em pandemia. Mas eu espero que a gente se encontre novamente aí, presencialmente, né, daqui a máximo, todo mundo vacinado, aí todo mundo sem medo de se aglomerar, né? E que é isso, assim, a gente só consegue, achei muito rico, assim, a fala de todo mundo, assim, trazendo questões para fizeram refletir bastante, assim. Eu achei interessante essa questão apesar de já saber, né, assim, da questão da contabilização do público, e ter na parede ali os custos, né, uma forma bem clara para as pessoas que chegam e falam, ó, aqui tem que pagar o aluguel, aqui tem que pagar isso, pagar aquilo. Eu acho que é até uma forma de deixar as claras como funciona, né? E aí, assim, favorece a esse processo associativo que, às vezes, a burocracia nos emperra, assim, de pensar um pouco, de ficar ali na chatice das contas, mas, de certa forma, é uma forma organizada que faz com que as coisas aconteçam, né? Então é interessante recuperar isso aí de forma também aleatória, assim, né? Como o Carioca falou, a gente tem aqui o Ciclo CE, que é uma tentativa de organização assim, dos cineclubes, mas também de forma muito espontânea, né? A gente não tem essa questão burocrática, a gente também não exige nada da galera, mas uma questão de movimento. A gente teve um papel importante na pressão aqui da questão da Lei Aldir Blanc, né? E de prorrogação dos prazos e tudo. Então, a gente está mais nessa questão dos embates políticos e dos encontros. A gente fez o Balbúrdia Cineclubista, né, que foi uma tentativa de juntar vários cineclubes de Fortaleza e alguns do interior do estado. Então, espero que a gente possa fazer novas balbúrdias aí, cineclubistas, pela frente. Sintam-se todos abraçados, quem está aí presente na live e quem vai ver depois. Certo? Muito bom e é isso, assim, abração para todo mundo. Diogo? Agora sim, eu vou agradecer o convite da Imigração, do Lilo, obrigado pelo convite, a Rosana do Museu, saudar o Alex, que mais educadamente não saudei ninguém no início, prazer em revê-lo, sempre bom te ouvir, você traz sempre uns pontos de reflexão interessantíssimos para a gente tomar uma conversa. O Carioca, que tem trocado experiências, farpas, porradas e afeto durante mais de 40 anos, sempre um tutor de luta, e estamos sempre falando coisas que nos alimentam e permanecer nessa atividade
cineclubista que nos move e que ainda nos mobiliza para continuar e para falar de cinema. Muito boa a conversa, eu acho que é um tema amplo, ele não se esgota tão cedo. Eu acho que a porta está em aberto. Parabéns de novo, Lino, por mais essa oportunidade de trazer essa conversa não só para a gente aqui, mas para mandando um pouco lá de quem está interessado nessa atividade do Cineclube. Eu acho que o Cineclube ainda é o futuro do cinema. Obrigado. Obrigado, Diogo. Eduardo? Oi, queridos. De novo, né? Continuem fazendo diálogos cineclubistas, eu acho que é muito importante. Eu acho também que diminui o tema, porque falar de pós-pandemia e sustentabilidade, história do cineclubismo, a história do cineclubismo dançou, né? Ninguém falou. Mas é muita coisa. Diminui um pouco o tema, porque senão não dá para falar de tudo. Mas foi muito bom. Como sempre, a gente sempre aproveita a fala dos companheiros, né? Do Alex, que está com o cabelo menorzinho do que estava em Itaparica, né? Pelo que eu notei, né? Está mais comportadinho. Está menos revolucionário a carinha, né? Menos molotov, mas... Está menos molotov. Deixa essa vacina chegar para tu ver. O Diogo vacinou, sabiam? Diogo já é o primeiro vacinado aqui do grupo. Eu sou só semana que vem, se Deus quiser. Valeu. Então, eu queria agradecer muito as falas que vocês fizeram, que sempre colaboram de alguma maneira, né? É um tema que devia ser apresentado, talvez, por escrito, alguma coisa um pouco mais profundo, para um debate. Talvez CNC não precisa ser uma cartilha, um livro. A gente sempre quer fazer alguma coisa tão grande e acaba não fazendo porra nenhuma. Então, alguma coisa menor, mais indicativa, sustentabilidade, como é que é, o que é receita, o que é lucro, o que é entidade sem fim lucrativo, o que custa um CNPJ hoje por ano. Né? Porque a gente diz, faz CNPJ porque você vai ter verba pública. Aí você não recebe porra nenhuma de verba pública, mas fica com o custo do CNPJ. Então, pense bem, de repente o Ceará seja melhor não tenha uma dos cineclubes que tem um CNPJ que é mais ativo e que use para distribuir, seja um guarda-chuva, projetos para outros cineclubes, sei lá, né? Algumas coisas assim, né? Ou lutar por iniciativas que peçam só CPF. Né? Sim. O projeto vai aqui em São Paulo, para a juventude, é só CPF. É isso daí. Muito obrigado pela paciência em me escutar. Realmente eu falo muito... Eu escrevo tudo que eu quero falar num livro e fico depois lendo. Então, é muita coisa que eu escrevo. Desculpem. Bom, eu quero agradecer... só para expressar alguns elementos, eu acho, pelo que o Alex falou, eu acho que nós temos que ter uma proposta para um futuro governo, né? Temos que ter uma proposta de desenvolvimento do cineclubismo, porque esse governo já está perdido, é um governo que não temos como conversar com ele. Até poderíamos conversar, mas não sei, acho que não... Mas temos que começar a construir um projeto para Cineclube 2050, né? E que ele possa ser reformado e reformulado muitas vezes, porque acho que é isso que vai acontecer nos cineclubes. Eu acho que é interessante, a Sueli, ela me mandou uma mensagem dizendo, nossa, que interessante as reflexões que as pessoas estão fazendo ali. E a Sueli é uma professora que fez ontem uma live conosco sobre literatura infantil que trata sobre suicídio. Então, assim, nós estamos tentando diversificar mesmo, eu acho que esse é o futuro do cineclubismo, tratar de diversificar. Eu acho que nada vai ser igual, mas também nada vai ser tão diferente.
Então, eu quero agradecer muito a todos vocês. Eu acho que foi uma noite, e o bom, mesmo não estando escrito, Eduardo, a live fica. E essa live, ela vai ser assistida. O bom é a gente registrar isso, esse diálogo. Eu acho que hoje as palavras escritas, elas ficam, né? Mas eu acho que uma imagem, um diálogo, hoje tem mais potência nesse momento multimedial. Então, eu quero agradecer a todos, no nome do Cineclube Imigração, da União de Cineclubes de Goiânia e do Museu Antropológico. Essa iniciativa é uma iniciativa... Travadinho aí. Sumiu aí alguma coisa. Tá. Voltamos. Voltou. É o Dir Blanc que não está apoiando. Tá. A ideia é poder cineclubar, como diz nosso amigo Balbino, e continuar cineclubando e, pelo menos, discutir a temática e manter presente sempre a temática do cineclubismo. Agradeço a todos, uma muito boa noite para todos, aqueles que nos acompanharam e aqueles que nos vão acompanhar. Muito obrigado, Diogo, Alex, Eduardo e o Luiz, que teve que sair antes. Muito obrigado, boa noite a todos. Em nome do Cineclube Imigração e do Museu Antropológico, da Rosana, eu quero me despedir. Até mais. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado.